Você já ouviu falar em hérnia? É um problema de saúde muito comum, até mais do que parece, e pode afetar diferentes partes do corpo, causando desconforto e, em alguns casos, até a necessidade de cirurgia. Mas o que é exatamente a hérnia? Quais os sintomas? Como prevenir e como tratar? Para esclarecer todas as dúvidas, nós recebemos a doutora Daiana Galdino e você que nos assiste pode mandar a sua dúvida no nosso WhatsApp. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Começa explicando pra gente, então, o que é a hérnia? Então, a hérnia ela pode acontecer em vários locais do abdômen. A hérnia nada mais é do que um buraco na parede do abdômen, seja na região do umbigo, seja na região da virilha ou seja até em região que já teve uma cirurgia prévia. Às vezes o paciente já operou alguma coisa e acaba aparecendo a hérnia. Acho que está aparecendo até uma imagem ali que tem vários locais que podem ter hérnia. Pode ter hérnia epigástrica, que é mais acima, hérnia na região da cicatriz umbilical, a hérnia inguinal, que ela pode ser direta ou indireta, ou até mesmo a femoral, que é mais perto da coxa ainda. São todos locais possíveis de aparecer essa região de fraqueza, esse abaulamento. Os pacientes, geralmente, eles chegam falando, apareceu uma bolinha aqui. Às vezes, quando eu faço esforço, mas quando eu acordo não aparece nada, daí eu faço uma força, fica aquela bolinha para fora. É o que a gente mais escuta no consultório, é uma bolinha que apareceu. Ou também pode ter outros sintomas, né? O paciente sentir um desconforto na região, uma sensação de queimação ali. E isso, depois a gente faz o exame de imagem, geralmente, a gente faz o diagnóstico que ali tem uma fraqueza, que tem um buraco ali na região. Doutora, então o fato dessa bolinha aparecer e sumir pode confundir o paciente? Sim, porque às vezes eles acham, mas é que se eu não fizer esforço, ela não fica para fora, então talvez eu não tenha nada. Mas a partir do momento que tu tem essa região, que essa fraqueza, esse buraco ali, precisa consultar com o médico, tu precisa fazer uma investigação detalhada para tu ter certeza se é uma hérnia ou não e ver qual que é a melhor forma de tratar. Algumas pessoas são mais propensas a ter hérnia. Existe algum fator como idade, peso, até homem, mulher? Então, a gente vê hérnia até em criancinha, em recém-nascido. Recém-nascido pode ter hérnia. Nós temos alguns pontos anatômicos que eles são, tipo a região do umbigo, a região da virilha, que eles têm mais fraqueza, eles são um ponto genético que ali tem maior chance de aparecer uma hérnia. Só que alguns fatores acabam aumentando a chance do paciente ter hérnia. Por exemplo, obesidade, que faz muita pressão para dentro do abdômen, múltiplas gestações, paciente que fica grávida muitas vezes, pode ver que tem aquele que a gente chamou umbiguinho de grávida, que fica o umbiguinho para fora. Paciente que tem algumas patologias, algumas doenças, que fica com a barriga cheia de água, que faz essa pressão. Mas até em paciente jovem, saudável, porque às vezes os pacientes falam, mas eu faço atividade física, eu como certinho, por que apareceu isso? Isso é multifatorial. Claro, se você é usuário de corticoide, se tem alguma doença mais grave, a chance dela aparecer é maior, mas é bem multifatorial mesmo. E tem um componente genético bem importante. E é possível prevenir? A prevenção são hábitos saudáveis, mas a partir do momento que surgiu uma hérnia, tu tem uma hérnia. Então, o tratamento, em geral, da hérnia é um tratamento cirúrgico eletivo. Não tem como tu fazer uma fisioterapia, um pilates, alguma coisa que essa hérnia vai desaparecer, porque a hérnia nada mais é do que um buraco ali na região da parede. Então, o tratamento definitivo, geralmente, é a cirurgia. E quando ela se torna um fator de risco? Quando tu começa a ter muitos sintomas e existe uma chance, porque isso é uma coisa até que eu falo para os nossos pacientes, a gente não indica um procedimento cirúrgico se a cirurgia for mais arriscada que o risco de tu ter aquilo ali. Então, o risco da cirurgia, que toda cirurgia tem risco, até tirar uma bolinha na pele ali tem um risco inerente do procedimento. Então, o risco da cirurgia ele é infinitamente menor do que o risco das possíveis complicações de tu ter a hérnia, porque a hérnia ela pode encarcerar, estrangular. O que é o encarcerar e estrangular? Como a gente está falando de um buraco na parede, até paciente magrinha igual tu, tem uma gordurinha que fica na frente do intestino, que o nome é aumento. Esse aumento pode entrar ali nesse buraco e ele não conseguir mais sair, ou até uma alça de intestino, que daí o paciente vai sentir a região da hérnia com muita dor, até de encostar ele dói, a barriga geralmente estufa, o paciente às vezes começa a vomitar, não consegue soltar nada por baixo, daí geralmente a gente acaba indicando esses pacientes de ir para emergência, porque daí isso é um sinal de gravidade.
gravidade, porque essa hérnia pode ter encarcerado e a tendência dela é evoluir com estrangulamento. Que daí, nesse caso, é uma cirurgia de urgência. Porque, geralmente, o tratamento para hérnia, o melhor dos mundos é a gente fazer um tratamento eletivo. O que é? O paciente vem, olha, tô com esse sentimento de abaulamento, aqui de dor, de desconforto, ou na região do umbigo, ou na região da virilha, e daí tu fazer todos os exames para operar esse paciente. Ele vai vir no dia da cirurgia, isso vai de paciente para paciente, mas alguns casos a gente consegue chamar o paciente, ele vem, opera no dia, às vezes consegue ir embora até no mesmo dia para casa, não necessariamente precisa ficar internado, se não fica internado, tipo, de um dia para o outro só e consegue ir para casa tranquilo. E pode falar, desculpa. Vamos falar da recuperação, mas antes, doutora, queria chamar uma pergunta que chegou no nosso WhatsApp, se a produção separou. Olha, tenho 2 hérnias e gostaria de saber como faço para operar. Dói? Jacir perguntando. Então, Jacir, assim, até cortar o dedo com papel dói, né? Se eu te falasse, a gente vai operar a barriga e não vai doer nada, é uma mentira. Tem um desconforto, tu tem uma dor, mas é super tolerável com medicação pela boca. Às vezes a gente só dá alta para o paciente se ele consegue ficar bem com medicação pela boca. Tu consegue desde o primeiro dia, claro, cada caso é um caso, cada quadro de hérnia é uma hérnia, mas em geral a gente consegue que o paciente operou, passou o efeito da anestesia, o paciente consegue caminhar sozinho, tomar banho sozinho, ficar sentado, levantar. Vai ter um desconforto ou outro para se mexer na cama, sente umas fisgadinhas ali no corte. E tem uma coisa que é verdade, o meu pai operou de câncer há muito tempo atrás e me falava, quando vai chover eu sinto um desconforto nos cortes. Eu falava, nada a ver. E daí eu tive uma cirurgia de urgência, eu tive uma apendicite e realmente dá um desconforto no corte, assim, às vezes. Vai chover, vai mudar o clima, fica uma sensaçãozinha chata, assim, no corte. Então, mas em geral, voltando, né, ao foco, em geral, os pacientes conseguem viver normal, claro, tem um cuidado, tu não pode levantar peso, tu não pode fazer atividade física importante, principalmente nos primeiros dias, né? Mas em geral, tu consegue tomar banho, caminhar, tudo desde o primeiro dia. E que vai compensar a qualidade de vida após a cirurgia. Então, ó, Jacir, marca a cirurgia, porque a doutora estava comentando que no SUS é rápido, tem sido rápido para fazer, né? Os planos também cobrem. O tipo de cirurgia pode ser diferente, por vídeo ou não, mas de qualquer modo ela é muito rápida e eficiente. Jean, tem mais uma pergunta? Olha, tenho hérnia abdominal e não consigo fazer cirurgia por estar acima do peso. Sinto dor quando faço esforço. O comentário da Rose. É possível comentar, doutora Dai? Sim, então assim, a hérnia abdominal é muito amplo, né? Será que é uma hérnia incisional ou uma hérnia virgem? Por quê? Eu até falo isso para os pacientes no consultório. Qual que é um ponto importante? Toda vez que tu opera uma hérnia, tu tem uma chance dessa hérnia voltar. Mas eu vou operar com o cara que opera lá no Einstein. Mesmo assim, tu tem uma chance dessa hérnia voltar. Quando o paciente está muito acima do peso, a taxa de retorno dessa hérnia é muito alta. Então, normalmente a gente pede para o paciente acabar emagrecendo, que às vezes os pacientes ficam meio bravos com isso, mas é para a gente não submeter ele a um risco da cirurgia sem ter o benefício, porque se o risco da cirurgia for o mesmo do risco da hérnia voltar, a gente vai causar dor, toda a recuperação de pós-operatório e daqui 2, 3 meses tu está com a hérnia de novo. Então, em geral, a gente pede para os pacientes reduzirem o peso, claro, né? Cada caso é um caso, seu caso precisa ser avaliado por um médico e tudo mais. Cada caso a gente vai avaliando as peculiaridades. De qualquer modo, é importante o comentário dela, porque a doutora me chamava a atenção de um artigo científico recente que mostra que mulheres acabam adiando mais esse tipo de cirurgia. Sim, isso me chamou muita atenção. É um artigo da Sociedade Brasileira de Hérnias, que é um grande grupo de médicos que só trabalha praticamente com isso. Por quê? Se tu parar para pensar em mulheres e homens em cuidados de saúde, a gente tem a tendência a acreditar que as mulheres procuram mais atendimento, porque a mulher vai no ginecologista, a mulher acaba sendo mais atenciosa com a questão da saúde. Só que daí nesse artigo eles fizeram um trial grande, e nesse artigo eles mostravam que as mulheres acabam demorando mais tempo e operam menos, principalmente a hérnia na virilha, que era o foco desse artigo, do que os homens. Então as mulheres acabam tendo mais complicações de hérnia inguinal, que é essa na virilha, ali na parte de baixo, do que os homens. Então isso é uma coisa que chama bastante atenção. É um alerta para quem está nos assistindo. Chegou mais uma participação.
Eu fiz uma cirurgia dia 14 de fevereiro de hérnia bilateral e sinto dor na região pubiana. É normal? Olha só o Cláudio perguntando. Deu uns 10 dias do procedimento cirúrgico. Um pouco de desconforto pode dar. Taxa de... 14 de fevereiro, né? Ai, Março, é verdade. Então já deu um mês. Então já deu um mês. Então já é para estar reduzindo bastante a tua dor, assim. Um pouco, como eu comentei, né? Um pouco de desconforto ali nos cortes, isso pode acabar tendo. Agora, se está com dor muito intensa, aí vale a pena voltar a consultar o médico. Além pode ser de dor, investigação. um outro sintoma como febre, pode ser um indicativo? Pode ser um indicativo, exato. Essa parte de fazer um roxinho ali, como se tivesse batido, isso é esperado de qualquer procedimento cirúrgico, de fazer um pouco de líquido, que a gente chama de seroma, ou então um roxo mesmo, que a gente chama de hematoma, equimose. Isso pode acontecer pelo procedimento cirúrgico em si, mas ficar com uma dor importante, de tu não conseguir, persistente, de tu não conseguir fazer suas atividades físicas diárias, isso precisa ser reavaliado. Perfeito. A gente ia falar sobre a recuperação, tu acabou adiantando, né, na resposta da nossa participação. Agradeço a você que mandou pergunta. A doutora Day também, obrigada pela presença hoje no Ver Mais e falar de uma forma muito clara, né? E até o pessoal de casa um alerta importante também para olhar com muito carinho, porque né, não é para ficar ali, né, do tipo aparecendo ou escondida, né? Porque muita gente às vezes vai escondendo, até por uma questão de vaidade também, né? Ela disfarça que está com aquilo, mas chega uma hora que não pode causar um problema. E sempre é melhor tu fazer a investigação e fazer o planejamento para operar a hérnia mais precoce, porque a história natural da hérnia é ela aumentar de tamanho. Então, é melhor tu operar a hérnia quando ela tá pequenininha do que tu operar a hérnia quando ela tá enorme, que ela chega aí para bolsa escrotal ou fica num tamanho muito grande que daí a recuperação vai ser maior e tudo mais. Perfeito. Doutora Dayana Galdino.